Ei, gente, tudo bem? Então, como todo mundo sabe, eu venho trazendo um pouquinho da minha história aí com câncer de ovário, que já dura aí quase 4 anos. E graças a Deus eu sigo firme e forte. Eu queria compartilhar um pouco com vocês da experiência que eu tive nessa última internação, né? Eu fiquei 11 dias internada na UTI e no total 28 dias no hospital, né? Quase um mês. Entrei no dia 8 de novembro e saí no dia 5 de dezembro. Foi um momento muito delicado, em que eu fiquei entre a vida e a morte, né? Assim, meu médico que me operou disse que não sabia se eu voltaria para casa. Então, eu sei que eu vivo de milagres, né? Eu sei que eu vivo desde o início. Sei que Deus sempre esteve comigo. Mas eu quero compartilhar uma situação que aconteceu que isso me deu muita certeza disso. Então, eu tive momentos de muita fragilidade, de muita confusão lá dentro da CTI. Não é fácil, nem um pouco. Acho que foi o momento mais difícil, assim, de toda a minha trajetória, apesar de todas as outras cirurgias, protocolos de quimio. Mas esse foi o momento que eu realmente vi o quanto que eu sou frágil e quanto que Deus está comigo, sabe? Então, esses dias, inclusive, uma amiga minha me perguntou: Amanda, já que você teve essa experiência, né, assim, você quase morreu nessa última internação, você teve alguma experiência com Deus? Daí eu pensei e falei: não, diretamente não. Mas eu lembrei de um sonho que eu tive e eu queria compartilhar com vocês. Várias pessoas sempre falam comigo que eu não tenho cara de quem está enfrentando câncer, de que comigo foi mais fácil, de que com fulano foi pior, que o câncer de ovário é só tirar os ovários, enfim, já escutei muita coisa, mas esses dias eu tive que fazer também um relatório de todo o meu caso e eu mesma fiquei surpreendida com tanta coisa que eu passei até aqui. E realmente eu não consigo dizer como forte eu fui e como forte eu continuo sendo, apesar de tudo isso, sabe? Eu tô seguindo minha vida normal, apesar do câncer. É claro que eu sei que são situações diferentes, cada um vive sua doença de uma forma, cada organismo reage de um jeito, cada tipo de câncer é de um jeito, não estou desmerecendo isso. Mas enfim, né? Câncer é câncer. A partir do momento que você descobre o diagnóstico, você tem muito medo. E eu descobri no estágio já avançado, 3C. Passei por várias cirurgias, passei por 2 protocolos diferentes de quimioterapia. Sigo agora com um protocolo com medicamento de manutenção. Então, assim, até hoje eu não parei de tratar, né? Apesar de não parecer, eu entendo. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a força interna que eu tenho. E eu queria compartilhar com vocês da onde vem minha força. Claro que eu sempre disse aqui que Deus está comigo. Eu sempre tive a certeza no meu coração que eu tinha que passar por esse processo. Era uma coisa que eu precisava passar, mas que eu ia superar e que isso ia passar de alguma forma, sabe? E outro dia eu ouvi um relato de um marido de uma paciente oncológica que eu seguia e que eu admirava ela muito pela felicidade, pela alegria que ela trazia, pela força que ela trazia com ela, mesmo no meio de tudo que ela passava, sabe? Ela estava muito magra, muito debilitada e ela nunca perdeu a alegria de viver, sabe? Então, né, eu trago as palavras dele, né? Não adianta você viver sem ter uma vida plena e feliz, porque morrer, todos nós morremos, né? Então, é uma coisa que vem muito na minha cabeça. Eu sei que todo mundo morre e seja por qual for o motivo, a gente só precisa entender o que é a vida e viver ela da sua maneira mais plena e mais completa. E voltando ao assunto que eu quero falar pra vocês, eu tive um sonho, e nesse sonho, então, em um dos dias que eu estava na UTI, né, na CTI, eu tive um sonho muito diferente, assim, as texturas eram muito diferentes,
Parecia que as coisas eram todas de plástico, assim, uma textura completamente diferente. Parecia que eu estava numa outra dimensão. Mas eu sabia que eu estava indo ali nesse galpão enorme para poder dar o meu testemunho de vida. Eu sabia disso. E na minha cabeça veio Eclesiastes 10:10. Eu acordei e eu escutei de novo na minha cabeça Eclesiastes 10:10. E aí, como do meu marido, minha mãe, meu pai foram me visitar na UTI, eu falei, gente, por favor, guarda pra mim isso, Eclesiastes 10:10. Porque eu nunca fui de ler a Bíblia, eu sempre tive muita fé, mas eu nunca saberia essa passagem da Bíblia. Nunca saberia. E isso veio na minha cabeça, Eclesiastes 10:10. E aí, passado um tempo, eu li o que era Eclesiastes 10:10. Eu li a passagem, mas eu não entendi muito bem, sabe? Porque ela fala que se o machado não está afiado, né? Se ele está cego, você tem que golpear com mais força. E aí eu não consegui entender o significado disso. Mas ao ler uma explicação, eu vi que isso faz todo sentido na nossa vida. Porque quando a gente se pergunta por que a gente está passando por determinada situação, a gente não consegue vencer essa situação, será que não falta a gente enfiar o machado, né? Porque não adianta fazer força, não vai ter força suficiente que eu faça com o machado cego, que eu não vou conseguir cortar a árvore. Então, isso me fez refletir muito. E quando essa minha amiga me perguntou se eu tive experiência com Deus, eu respondi que não. Eu percebi que eu estava completamente equivocada, porque Deus falou pra mim, Eclesiastes 10:10. E eu que sou uma pessoa que nunca peguei a Bíblia para ler, mas sempre fui uma pessoa de muita fé, acreditei em Deus. Depois das minhas experiências, eu sou muito mais puxada para o espiritismo, mas eu escutei essas palavras na minha cabeça e eu guardei Eclesiastes 10:10. Não teria como eu saber isso. Então, Deus existe, Ele está com a gente, Ele quer mostrar pra gente que essas provas são para que a gente afie nosso machado, né? E que pra gente possa vencer. E essa palavra, ela fala que não adianta a gente ter força suficiente se a gente não tiver um aliado. E qual seria esse aliado? Pois bem, eu entendi que esse aliado é a fé. Não adianta a gente ter força suficiente, buscar médicos excepcionais, buscar sobre a doença, entender sobre o seu diagnóstico, mas não adianta fazer tudo isso se a gente não ter fé, ou seja, acreditar que isso vai passar, acreditar que a gente vai passar por isso, que é só uma fase. Então, em todo esse tempo eu sempre acreditei que eu passaria. Então, eu acho que essa força que as pessoas veem em mim, que os médicos veem em mim, talvez é a força aliada à fé, né? Deus, meus anjos da guarda sempre estiveram comigo. Eu não digo que eu venci o câncer, mas eu estou vencendo o câncer. A cada momento que eu vivo plenamente e tento buscar minha felicidade, eu estou vencendo essa batalha. Então eu entendi que sim, a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar que aquilo vai dar certo, né? Algumas pessoas chamam de fé, outras pessoas chamam de força do pensamento, mas eu acho que o principal é acreditar que vai dar certo e saber que a gente está passando por isso por algum motivo, né? Não se martirizar, não se culpar e não achar que é o fim, né? Porque o fim existe para todos, né? A vida, ela é efêmera, a vida, ela passa, é passageira e a gente precisa viver entendendo isso. Então eu acho que Deus quis usar essa palavra para eu entender e para eu também passar para as pessoas, né? Dando o meu testemunho. Se Deus quiser, eu ainda vou dar esse testemunho numa igreja, num local, num centro espírita, mas eu queria compartilhar com vocês. Então eu queria dizer para você que está passando por alguma batalha, seja por um câncer, seja por uma doença difícil, seja por algum parente seu que está num momento difícil, que você se sente frustrado, né, por algum motivo, né? Eu queria lembrar para todo mundo que
a vida é passageira, né? Às vezes a gente esquece e tenta justificar o motivo do outro estar passando por isso, mas a verdade é que todo mundo aqui na Terra passa por alguma prova, né? Alguma coisa que fortalece a gente como ser humano e como espírito, né? Então, eu só digo para ter força e para ter fé, acreditar que tudo vai dar certo, porque vai. Um beijo.